Provas da Sobrevivência, obra de Friedrich Zollner. Se há a possibilidade do desenvolvimento de outras dimensões do espaço, é também muito provável tê-las Deus desenvolvido em algum lugar, porquanto as suas obras têm toda a majestade e variedades concebíveis. Pelo que fica dito, mostrei que diversos mundos, debaixo do ponto de vista metafísico, podem existir simultaneamente, e justamente é esta a circunstância única que, segundo a minha convicção, nos autoriza a crer que, de fato, tais mundos existem. Podemos ainda mencionar as seguintes observações de Kant. Eu confesso que me acho muito inclinado a admitir a existência de seres imateriais no mundo e a classificar a minha própria alma nesta categoria de seres. Nós podemos admitir a existência de seres imateriais sem receio de sermos contestados, não obstante, ao mesmo tempo, sem a possibilidade de provarmos a sua existência pela razão. Um pitaco aqui é impressionante, como todos os grandes gênios da humanidade, se você for pegar aí, a esmagadora maioria, todos eles acreditavam em algo depois dessa vida, acreditavam na alma. Tantos, Aristóteles, Pitágoras, Sócrates, Platão, você pode pegar aí todos. O próprio Isaac Newton acreditava em Deus. Você pode pegar toda aí a esmagadora maioria dos gênios, Kant aqui, é impressionante como Descartes, é impressionante como eles, a maioria Pascal, a maioria, Blaise Pascal, a maioria de todos, a esmagadora maioria, eles acreditavam numa continuação, numa vida depois dessa, acreditavam num ser superior. Isso prova alguma coisa? Não prova nada. Pode dizer, o materialista fala, isso não prova nada. Isso não é uma comprovação, isso e aquilo outro. Não é uma comprovação, como eu não estou falando aqui de uma comunidade de imbecis, de tolos. Eu não estou falando aqui de homens ignorantes, tolos. Se eu estivesse citando aqui ignorantes, tolos, tudo bem, mas você vai pegar as maiores mentes da história da humanidade, a esmagadora maioria, todas elas acreditavam em algo superior, num criador do universo, de tudo, porque obviamente o universo não pode sair do nada, porque o que é o nada? Qual o QI do nada? Nada mais nada é igual o quê? É igual a nada. As coisas não surgem do nada. Para você ter um quadro, você precisa de um pintor. Para você ter um relógio, você precisa de alguém que construa um relojoeiro. E daí por diante, me fugiu uma palavra aqui. Você precisa, para ter uma casa, você precisa de um engenheiro, de um pedreiro. E daí por diante, tudo. Nada, as coisas não saem do nada. É impressionante. Repetindo, como a maioria esmagadora de todos os gênios da humanidade, eles acreditavam em algo superior, num ser superior, que é Deus, né? Que a gente não pode, nós não temos condições de conceber, de entender o que é Deus, de concebê-lo, de entendê-lo. Por que nós não temos condições de entender? No estágio evolutivo atual em que nos encontramos agora, não. Talvez daqui 500 mil anos, 1 milhão de anos, nós poderemos conceber Deus e entender o que é Deus. Por quê? Porque somos seres finitos e ilimitados. Deus é infinito e ilimitado. E o que é finito e ilimitado não pode compreender o que é infinito e ilimitado. Já parte por aí. Daí. Não tem como o que é finito e limitado é ter conhecimento total daquilo que é infinito e ilimitado. Daqui 1 milhão de anos, talvez tenhamos uma compreensão maior do que seja Deus, do que é Deus. Daqui 1 milhão de anos estaremos infinitamente mais evoluídos. Eu acho que nem daqui 1 milhão de anos teremos uma compreensão total do que é Deus, mas estaremos muito mais perto de entender quem é Deus, o que é Deus.
Eu confesso que acho muito inclinado a admitir a existência de seres imateriais no mundo e a classificar a minha própria alma nesta categoria de seres. Nós podemos admitir a existência de seres imateriais sem receio de sermos contestados, não obstante, ao mesmo tempo, sem a possibilidade de provarmos a sua existência pela razão. Já existem provas. Não querendo refutar Kant aqui, existem provas científicas da existência de seres imateriais, dos espíritos. Muitos cientistas aí dedicaram suas vidas. Vou pegar aí um William Crookes, que escreveu o livro, tem um livro sobre materializações de espíritos. A médium me deu um branco aqui agora. A médium Florence Cook, ela é uma menina de 15 anos só. Acho que uma menina vai fazer truque, uma criança, ainda mais há 130 anos atrás, um pouco mais, um pouco menos, vai conseguir fazer truque para enganar um cientista e vários outros cientistas que assistiam os experimentos científicos de comprovação de materializações de espíritos. É isso mesmo, um cientista, um dos maiores. Para muitos, está ali pau a pau com Steve Hawking, como os dois maiores cientistas da história da Inglaterra, William Crookes e Steve Hawking. Ele está pau a pau ali com Steve Hawking, o físico que faleceu aí há alguns anos, ficava na cadeira de rodas. O William Crookes foi um dos maiores, está ali pau a pau com Steve Hawking, como entre os dois maiores cientistas da história da Inglaterra. E ele provou, ele realizava experimentos de materializações de espíritos, através de uma menina, Florence Cook, materializava o espírito de Cat King, e várias pessoas ali, um experimento de um rigor absurdo, para não haver a mínima possibilidade de erro, de fraude. Esses seres espirituais existirão no espaço, conservando-se, porém, penetráveis pelos seres materiais. Deixa eu falar o nome do livro, não falei, chama Fatos Espíritas, de William Crookes. Quem quiser, encontra aí na internet, fácil aí para baixar em PDF. Fatos Espíritas, de William Crookes. É para deixar ateu de rede social aí, de queixo caído. Esses seres espirituais existirão no espaço, conservando-se, porém, penetráveis pelos seres materiais, porquanto a sua presença implicará uma força atuando no espaço, porém, não um preenchimento do mesmo espaço, isto é, uma resistência causada pela consistência. Por isso que o espiritismo é tão perseguido pelas outras religiões. Por quê? Porque o espiritismo tem uma base científica. Ele é perseguido por isso. Por quê? Porque as religiões aí medrosas, o catolicismo, o protestantismo, não todos, né, integrantes dessas religiões, mas uma pequena parcela aí perseguem o espiritismo. Você vê aí no YouTube aí, imbecis aí, padres colocando o espiritismo como coisa do demônio para assustar as pessoas, porque eles sabem que aquilo ali tem um fundo de verdade, é uma doutrina extremamente coerente. Eu não vou aqui ficar falando sobre os princípios espíritas, mas eu poderia falar sobre a coerência absurda da reencarnação, da lei de causa e efeito que o espiritismo explica aí, de A a Z, a lei de causa e efeito, por que nós sofremos. Por que numa mesma casa nasce um menino sem os braços, sem as pernas e cego, e o irmão daquele menino tem toda a saúde, tem as pernas, enxerga, enquanto aquele irmão vai ter uma vida excelente entre aspas, uma vida boa, assim, tem todas as suas faculdades livres, assim, para fazer tudo que ele quer, e o outro não, o outro vai poder jogar bola, vai poder trabalhar, enquanto o outro vai ficar numa cama a vida toda. O espiritismo explica todas essas anomalias que, de certa forma, refutam a ideia de um Deus bom, um Deus justo. O espiritismo explica tudo isso e mais uma gama infinita de coisas. Por isso que eles têm medo do espiritismo, os padrecos da vida, aí, entre aspas, né, perseguidores gratuitos da doutrina espírita, alguns pastores, hoje nem tanto, mas principalmente no passado,
que até eles chamavam, até a polícia entrava em reuniões espíritas para acabar com a reunião e encerrar a reunião, porque não o espiritismo era muito perseguido. Ainda porque o espiritismo é uma doutrina científica, é filosofia, é religião e é ciência, esse tripé. E por isso que muitos perseguem, porque eles sabem da coerência dessa doutrina, eles têm medo que as pessoas conheçam essa lógica, essa coerência absurda que tem no espiritismo, dos princípios espíritas, e abram a mente, né? E deixam de ser controlados por eles. Se você não for bom, você vai para o inferno por toda a eternidade. E se dá seu dízimo, já está bom, né? O Espiritismo não ensina nada disso. O Espiritismo mostra que apenas nós, somos os artífices do nosso próprio destino. Nós não temos que esperar jogar nossas porcarias, nossos crimes, nossas sujeiras nas costas de Jesus. Jesus me lavou com seu sangue, pagou meus pecados. Não, nós temos que ser bons todos os dias, ser corretos, ser honestos. Por quê? Porque senão nós vamos resgatar. Você roubou R$1.000 aqui, você vai lá daqui a pouco, ou amanhã, ou depois, você vai perder 10 mil. O Espiritismo me ensina isso, entre aspas. Estou falando aqui de forma rasa, mas é mais ou menos isso. Ensina que você tem, não é ser bom para você receber nada, é uma obrigação você ser correto, você ser justo, que você está fazendo bem só para você mesmo. E uma infinidade de coisas aí sobre a vida, sobre tudo, sobre astronomia. O Espiritismo abarca tudo, ele explica tudo, como está vida em outros planetas e absolutamente tudo. O Espiritismo toca em tudo, ele fala sobre tudo. Por isso que o Espiritismo é tão perseguido. Pode-se aceitar como demonstrado ou poder-se-ia demonstrar se nós, por algum tempo, aprofundássemos o assunto. Ou melhor, ainda será provado no futuro, não posso conceber onde e quando, que também nesta vida a alma humana se mantém em união indissolúvel com todos os seres do mundo espiritual, que neles produz efeitos e em troca deles recebe certas impressões, sem todavia ter delas conhecimento, uma vez que tudo se conserve no estado normal. Seria uma felicidade se tal sistema de estrutura do mundo espiritual pudesse ser deduzido de outra prova, além da bastante hipotética concepção da natureza espiritual em geral. Pudesse ela, porém, ao menos, ser inferida ou então conjecturada como provável resultado de alguma observação geralmente admitida. Kant, volume 3, página 32. Nota. Já tive a ocasião de discutir alguns fenômenos físicos que devem ser possíveis a seres do espaço de 4 dimensões, uma vez que, sob certas circunstâncias, estejam habilitados a reproduzi-los de modo visível no mundo material de 3 dimensões. Já discuti de modo mais ou menos longo o nó numa corda sem pontas para chegar à dedução precedente. Se uma corda tiver as suas extremidades atadas, juntas e lacradas, um ser inteligente, tendo o poder pela sua vontade de produzir nessa corda curvaturas e movimentos das 4 dimensões, deve poder, sem desfazer o lacre, amarrar um ou mais nós nessa corda sem pontas. Essa experiência foi efetuada com bom êxito em Leipzig em dezembro de 1877, às 11 horas da manhã do dia 17, em presença do Sr. Slade. A gravura junta, figura 1, mostra a corda com 4 nós, desenho abaixo, bem como a posição das minhas mãos, as quais a mão esquerda do Sr. Slade e bem assim as de um outro cavalheiro estavam juntas. A parte lacrada da corda descansava pelos meus polegares e o resto da corda pendia no meu colo. Exprimi o desejo de que um nó fosse dado à corda e, no entanto, 4 nós em pouco tempo foram dados, atados, como se vê na gravura.
O experimento aqui é o seguinte, é uma corda, assim, já viu aqueles bambolês que não tem ponta, assim, um bambolê, né, ele é fechado, assim, ou uma pulseira que é fechada, assim, que não tem ponta, assim, para você abrir, assim, ele é um círculo fechado, é como um círculo, é como uma aliança, pronto, uma aliança de dedo, ela não tem uma ponta, né, ela é fechada completamente, assim, ela não tem pontas. A corda aqui é desse jeito, a corda ela é fechada por completa, como se fosse um bambolê, uma aliança, e ela é fechada por completa. Aí no experimento lá, eles se reúnem e aparecem nós numa corda fechada, que não tem como você dar nó assim, você dá um nó porque ela não tem ponta, né, para você pegar uma ponta na outra e fazer o laço assim, dar um nó, né, obviamente. E apareceram aqui na corda, está mostrando 4 nós e uma corda assim, fechada como uma aliança, mostrando que a atuação dos espíritos nesse experimento. A corda de linho tinha de espessura cerca de 1 milímetro. O seu comprimento, antes dos nós serem atados, era de cerca de 1 metro e 48 centímetros. O seu comprimento, por consequente, depois de dobrada, era de apenas 74 centímetros. As suas pontas foram amarradas num nó comum e lacradas a um papel de modo que ficasse o nó apenas visível fora do lacre. Em seguida, aparamos o papel em volta do lacre. Procedi à elaboração do lacre de 2 cordas e pus o meu sinete. Esta operação foi efetuada na noite de 16 de dezembro de 1877, às 9 horas, em minha casa, e à vista de diversos amigos, não estando o Sr. Slade presente. 2 cordas, em tudo idênticas às primeiras, foram lacradas por Hillman Weber às 10h30 da manhã de 17 de dezembro. Esses experimentos são feitos assim. Precisa de os experimentadores, né, os cientistas, daí por diante se reúnem, 5, 6, 7, 8, daí por diante. Eles sentam, é um experimento de um rigor absurdo. Aí eles colocam um médio ali, na maioria das vezes ali no centro, aí ficam todos observando o médio, ou o médio sentado, muitas vezes amarrado, com correias, as mãos amarradas, os pés amarrados, até com correntes, lá fechado com cadeados, para não haver, é um experimento científico, para não haver a mínima possibilidade de fraude, de truque. É dessa forma. Experimentos eram aqui no Brasil feitos, colocavam o médico, sabe como, amarrado, sabe como, dentro de uma jaula, e o espírito aparecia fora da jaula, materializado. Pra vocês verem, as pessoas, elas não entendem esses experimentos, por isso que muitos ateus criticam, eles não sabem como que é um rigor, um experimento feito com uma cautela, um rigor absurdo, porque o primeiro que quer comprovar que esses experimentos são reais é o experimentador, é o cientista, que muitas das vezes são cientistas céticos, ateus. Kardec, quando foi chamado para estudar os fenômenos que ocorriam lá, as pancadas nas mesas, daí por diante, em Paris, ele era cético, ele não acreditava que era espírito. Kardec não acreditava, para ele era produto do magnetismo, esses pancadas na mesa, esses barulhos, eles eram efetuados pelo magnetismo, era coisa do magnetismo, não era espírito. Depois que ele foi descobrir que eram espíritos, para vocês verem como é as coisas. Quem não estuda, os ateus não estudam essas questões, eles só sabem negar, eles não sabem nada disso. São experimentadores, são cientistas que vão comprovar esses fenômenos, eles com os 2 pés atrás, eles vão assim para desbancar o fenômeno, eles não vão, eu acredito, são espíritos, eles vão para provar que não são espíritos. Depois, com o tempo, 1, 2, 3, 5, 6, 10 experimentos, 20, eles falam, não tem como, isso não é, são espíritos. Por quê? Porque o experimento, o fenômeno, ele provide de um ser inteligente, ele mostra ter inteligência, ele responde perguntas, daí por diante, de várias maneiras, aqui que eu não vou me esmiuçar aqui, entrar em detalhes, mas o ser ali,
responde perguntas dos experimentadores, são os espíritos que se materializam e apertam a mão dos experimentadores, trazem flores, buquê de flores de outros lugares que na sala ali onde está ocorrendo o experimento, a sala lacrada, trancada, porta trancada, tudo trancado, o médium amarrado, o espírito aparece com flores lá dentro, assim, de flores às vezes molhadas de orvalhos, e eles estão lá fazendo experimento durante o dia, flores molhadas de orvalhos, provando que as flores foram trazidas de longe, de locais onde é noite, por exemplo. O experimento está sendo feito... O experimento está sendo feito lá nos Estados Unidos, lá é dia ainda, lá na Europa já é noite. Os espíritos pegam flores na Europa e levam lá onde está sendo feito o experimento. São N comprovações assim, ó, que são assim, coisas assim de deixar qualquer um de boca aberta. 2 cordas em tudo idênticas, as primeiras foram lacradas por Wilhelm Weber, às 10h30 da manhã de 17 de dezembro. Com estas 4 cordas, dirigi-me à casa de um dos meus amigos, a minha vizinhança, onde se acha o Sr. Slade hospedado, a fim de o termos Slade é o médium, de o termos completamente à nossa disposição e de sequestrá-lo da curiosidade pública. A sessão se realizou no gabinete do meu amigo imediatamente após a minha chegada. Eu próprio escolhi uma das 4 cordas e com o fim de não consentir que ela saísse, dando sempre a parte lacrada para a frente. Durante todo o tempo da sessão, o Sr. Slade, que se queixava de fortes dores de cabeça, conservava sempre as suas mãos à vista sobre a mesa e sempre na mesma posição. Ele parecia mesmo estar bastante distraído e completamente alheio ao que se passava. Não posso manter a proposição de terem os nós sido atados por intervenção da sua vontade consciente, porém afirmo que se realizou o fenômeno sem contato visível da parte de Slade. De acordo com notícias publicadas a respeito do assunto, parece-me ter esta experiência sido realizada em Viena também, na presença do Sr. Slade e revestida das mais severas precauções. Aqui parece que ele não foi amarrado, mas a maioria, 99% dos experimentos, o médium ele tem as mãos amarradas com correias, cordas, com algemas, amarrado, ele é amarrado de todas as formas, amarrado os pés, me fugiu a palavra que eu tô, correntes, amarrado com correntes, e daí por diante. Aqui porque eles tinham intimidade, né? O cara aqui era amigo do Slade, que eles eram amigos, então ele não estava. Deve ser por isso, ele não quis fazer ele passar por um certo constrangimento, né? Você ser amarrado, as mãos amarradas, os pés amarrados, acorrentado, colocado dentro de uma jaula e daí por diante. Eles eram amigos, então deve ser por isso que ele não quis fazer o experimento dessa forma, porque ele sabia também que o cara, como era amigo dele, não ia fraudar e também não tinha necessidade de amarrá-lo. Mas a maioria dos experimentos, o médium ele é amarrado com correia, com corrente, daí por diante. Aqueles que desejarem tomar conhecimento de outros fenômenos físicos produzidos em presença do Sr. Slade, aconselho a leitura de um livro que breve publicaremos, descrevendo fenômenos por mim obtidos em 12 sessões com Slade e como me acho autorizado a declarar, em presença dos meus colegas, o professor Fechner, Wilmer Weber, o célebre eletricista de Göttingen, o Sr. Speiner, o célebre eletricista de Göttingen, o Sr. Speiner, lente de matemática da Universidade de Leipzig, que se convenceram plenamente da realidade dos fatos observados, excluindo por completo toda a possibilidade de embuste, impostura ou prestidigitação. No final do meu tratado, cujo manuscrito já se achava pronto no decorrer de agosto de 1877, chamo a atenção para a circunstância de poderem alguns fenômenos físicos, por uma conclusão sintética,
a priori, ser explicados pela generalizada concepção do espaço e a hipótese platônica da projeção, coincidindo com os fenômenos chamados espíritas, e com toda a cautela eu dissera: aqueles dos meus leitores que se sentiram inclinados a ver em fenômenos espíritas uma confirmação empírica dos fenômenos acima deduzidos quanto à sua possibilidade teórica, devo observar que, sobre o ponto de vista do idealismo, se torna necessário, antes de tudo, fazer-se uma ideia do que é realidade objetiva. Se tudo o que nós empreendemos é o fruto de uma concepção produzida por uma causa desconhecida, os característicos distintivos da realidade objetiva dos da realidade subjetiva, fantasmas, não podem ser procurados na natureza, porém somente em atributos acidentais daquele meio, produzindo concepções. Se causas para nós desconhecidas produzem simultaneamente em diversos indivíduos a mesma concepção, mudando somente quanto à diferença de posição dos observadores, nós atribuímos tais concepções a uma causa real fora de nós. Não ocorrendo esta concepção, nós atribuímos a uma causa dentro de nós e lhe damos o nome de alucinação. Se os fenômenos espíritas pertencem à primeira ou à segunda categoria, não me atrevo a responder, nunca os tendo estudado. Por outro lado, não formo de mim próprio tão elevada opinião a ponto de afirmar que, achando-me em condições idênticas às de William Crookes, Wallace e outros, não ficasse sujeito às mesmas impressões que eles, escrito em agosto de 1877. Esta opinião, 4 meses depois de escrita, recebia plena confirmação pela experiência já mencionada em companhia do Sr. Slade. Procedendo às experiências, tomei todas as cautelas necessárias a fim de distinguir o espírito subjetivo do fato objetivo no mundo material e de seus efeitos duradouros, que a inteligência humana, com a sua concepção do espaço, não pode explicar. Se, apesar da explicação dada, o fundamento deste fato, atribuído por mim a uma mais ampla acepção do espaço, for negado, só restará uma outra explicação, na verdade, hoje em dia muito em moda. A explicação baseia-se na presunção de que eu e os respeitáveis cidadãos de Leipzig, em cuja presença muitas cordas foram lacradas, eram uns impostores e embusteiros, ou não estávamos em pleno gozo das faculdades mentais, a ponto de não percebermos que o Sr. Slade, antes de lacrarmos as extremidades da corda, tivesse atado os nós. A discussão dessa hipótese já não estaria na alçada da ciência, mas na alçada da decência social. Algumas experiências ainda mais surpreendentes, provocadas por mim com o fim de mais amplamente fundamentar esta teoria do espaço, tiveram excelente êxito, não obstante o Sr. Slade havê-las julgado impossíveis. O meu leitor simpático e inteligente formará ideia da minha alegria diante desse resultado. A impressão causada pelo Sr. Slade em mim e em meus amigos foi a de um verdadeiro gentleman, e a sentença contra ele pronunciada em Londres por impostura necessariamente provocou por ele a nossa simpatia moral, porquanto os vários fenômenos físicos por nós observados em sua presença nos deram a prova negativa de que ele, em um só caso que fosse, houvesse empregado qualquer ardil ou impostura. O Sr. Slade, por conseguinte, ao nosso ver, foi condenado inocentemente. Foi uma vítima dos limitados conhecimentos dos seus acusadores e de um juiz. Nota sobre este primeiro capítulo consta de um artigo que apareceu no Quarterly Journal of Science em o número de abril de 1878 e aqui reproduzido com a permissão do Sr. William Crookes. Publicada em 1878 com fotografias de Newton, Kant e Faraday e com 732 páginas, contém Da Ação à Distância, Émile Du Bois Reymond e os Limites
dos conhecimentos naturais, leis de gravidade de Newton e a sua derivação, efeitos estáticos da eletricidade, leis da fricção e a sua dedução dos efeitos dinâmicos da eletricidade, da existência de partículas elétricas em movimento em todos os corpos, dedução da adesão e coesão das forças dinâmicas da eletricidade, efeitos mecânicos, magnéticos e elétricos da luz e do calor radiante, teoria da emissão elétrica e da sua aplicação cósmica, demônios de Thomson e fantasmas de Platão. Capítulo 2. Experiências de magnetismo, fenômenos físicos, experiências de escrita sobre uma lousa. Os fatos observados pelo Sr. Wallace e outros cavalheiros de nacionalidade inglesa em presença do Sr. Slade, posso afirmar serem verdadeiros, baseados em uma investigação que durou mais de 8 dias, procedida por mim em minha própria casa e em companhia do mesmo Sr. Slade, como testemunha dos fenômenos que passarei a relatar detalhadamente. Acho-me amplamente autorizado a citar os nomes dos meus amigos, os professores W. Weber, Fischner e W. Schreiner. Às 5 horas da tarde do dia 15 de novembro de 1877, chegou Slade pela primeira vez em Leipzig e se hospedou no Hotel da Palmeira, recomendando por 2 amigos meus e a cujo convite ele veio de Berlim. Apesar de não ser estranho à literatura espírita, eu até agora me abstivera de ocupar-me pessoalmente dos seus fenômenos, porque, em primeiro lugar, achava estarem as investigações sendo estudadas por homens competentíssimos como William Crookes e Wallace, e, em segundo lugar, por achar-se o meu tempo inteiramente tomado pelos meus estudos de física. Não obstante estas razões, não havia motivo para recusar o convite de amigos meus, ao mesmo tempo perdendo tão boa ocasião como a atual de observar o Sr. Slade. Por conseguinte, acompanhei os meus 2 amigos numa visita àquele senhor na tarde da sua chegada, sem a mínima intenção de tomar parte naquela ocasião em uma sessão e muito menos provocar a sua realização. Slade tinha vindo só a Leipzig. Ele deixara a sua sobrinha, filha da irmã da sua falecida mulher, sua filha e o seu secretário, pessoas estas que o acompanhavam nas suas viagens em Berlim, no Hotel Kiprowski, sendo para mim, portanto, desconhecidas. O Sr. Slade causou-me favorável impressão. O seu porte era modesto e reservado, a sua conversa calma e discreta. Só falava o inglês. A nossa conversa, bem depressa, versou acerca da acusação de Doncaster e os seus modos de linguagem revelaram grande indignação pelo modo como procederam com ele na Inglaterra. Para mudar de assunto, perguntei-lhe se algum dia havia experimentado a sua influência sobre uma agulha magnética, pois me recordo que Fechner observara o fenômeno juntamente com Erdmann, falecido professor de física na Universidade de Leipzig. Com uma certa senhora Ruff, uma sensitiva pelo senhor Reichbeck, fora apresentada àqueles senhores. A fim de dar aqui aos meus leitores o interessante resultado dessa investigação, transcrevo um trecho de um pequeno panfleto de Fechner, Recordações dos Últimos Dias da Ciência, do Odd e seus autores, publicados há 2 anos, Leipzig, Betgoff, Reuter, 1876, sob o cabeçalho Experiências com a senhorita Ruff, experiências magnéticas com uma sensitiva
por Fechner. Sábado, 4 de julho de 1867. Hoje cedo fui surpreendido por uma visita do Sr. von Reichenbach. Apesar das minhas reiteradas recusas por carta de acompanhá-lo nas suas experiências, isso depois de convencer-me da inutilidade dos meus esforços a fim de receber dos meus colegas essa incumbência e das experiências do pêndulo terem dado em nada, ele me disse que viera do mesmo modo e até que trouxera uma sensitiva consigo, a fim de submeter as suas experiências à minha apreciação, sem todavia exigir de mim compromisso do meu público testemunho, naturalmente certo de que, depois de convencido, eu absolutamente não me recusaria a confirmar o que visse. Recebi-o muito friamente, explicando-lhe ainda que desejava abster-me de tomar parte nas suas experiências, mesmo porque proveito algum lhe poderia advir disso. Porém, com insistente interesse, fui em sua companhia para o hotel, onde ele me apresentou a sua sensitiva. Era uma mulher alta, porém algum tanto magra. Pesava, por certo, de 45 a 60 quilos. Pesava, por certo, uns 45 ou... Recebi-o muito friamente, explicando-lhe ainda que desejava abster-me de tomar parte nas suas experiências, mesmo porque proveito algum lhe poderia advir disso. Porém, como insistisse, fui em sua companhia para o hotel, onde ele me apresentou a sua sensitiva. Era uma mulher alta, porém algum tanto magra, de 45 a 50 anos, que talvez em certo tempo tivesse sido bonita. Vi uma mesa arrumada com todos os preparativos necessários, ímãs, sulfur, tubos metálicos, etc. A sensitiva declarou-me que não se sentia bem e que a sua sensibilidade não se achava em pleno desenvolvimento. Uma experiência dirigida pelo próprio Reichenbach, naquela ocasião, surpreendeu-me. Uma bússola comum com a competente agulha de algumas polegadas de comprimento foi colocada na mesa. Surpreendeu-me. Ele fez a sensitiva mover o dedo de um lado para o outro, em frente a um dos polos, não sobre o vidro, porém em frente à caixa, e no mesmo instante a agulha lhe começou a oscilar, como se um pedaço de ferro estivesse sendo passado ante o mesmo polo. Essas oscilações eram bem perceptíveis e a experiência continuava, mesmo não estando Reichenbach perto da mesa, e pela aproximação e afastamento do dedo em relação ao polo. Fazendo eu a experiência, a bússola conservou-se imóvel. Reichenbach disse nesse dia ter-se o fenômeno produzido fracamente. Às vezes a sensitiva movia a agulha completamente à roda. Passei um exame em toda a extensão do dedo sobre as unhas, fiz com que a sensitiva descobrisse o braço até o cotovelo, a fim de ver se constatava qualquer punção que denunciasse a introdução de qualquer agulha ou um pedaço de ferro sob a pele, porém em vão. Tencionei, não obstante isto, fazer um reexame. Julho 13. Desde a nossa última experiência, a sensitiva caiu em estado de insensibilidade, que Reichenbach, conforme ele mesmo me escreveu, pôde espetar-lhe agulhas nos membros sem que ela acusasse dor. Hoje cedo, ele procurou-me e comunicou-me que a sensitiva ainda não se achava suficientemente restabelecida para a repetição da experiência com uma ferradura, ferro magnético ou pêndulo, porém que houvera recuperado a faculdade de desviar a agulha magnética, e me pedia que continuasse imediatamente com a experiência, pois não podia garantir por quanto tempo
essas condições se prolongariam. Por isso, o acompanhei. As experiências magnéticas às quais me restringi foram tão completas que, confesso, não pude fazer um juízo seguro das minhas impressões, não obstante ter prevenido a possibilidade de qualquer embuste. Nas experiências precedentes, a sensitiva sentava-se em frente à agulha, desta vez fila sentar-se do lado. Se a sensitiva tivesse tido debaixo das vestes um imã ardil que poderia ter empregado e que me foi insinuado por pessoa altamente colocada, esta nova posição da sensitiva o denunciaria imediatamente, tomando irregular a marcha do fenômeno. Mas esse fato não se dava, oscilando a agulha somente quando a sensitiva lhe apontava com o dedo. Depois desta prova, tal suspeita seria irracional. Durante as experiências, procurei notar se a agulha denotava atração ou repulsão, e o que aprendi foi que qualquer parte das mãos ou dos braços da sensitiva aproximada do polo norte da agulha a atraía e ao polo sul a repelia, notando-se que o braço esquerdo tinha atuação mais forte. Aprendi. Esta circunstância provocou admiração a Reichenbach, que durante as experiências se conservou a tal distância da bússola que de modo algum podia tornar-se suspeito. Quanto à sensitiva, não notei nela o menor movimento que me autorizasse a suspeitar da sua dignidade, e que sob as vestes tivesse algo escondido, algum imã, pois se assim fosse, forçosamente a agulha acompanharia os movimentos do corpo, e, estacionaria a agulha. Em virtude, pois, das minhas recomendações, movia ela somente o dedo, e a agulha sempre obedecia a esse movimento. E, além disso, ninguém suporá que a sensitiva espetasse agulhas em torno dos dedos, obviamente. Julho 14. Esta manhã, às 11h30, repeti a experiência em companhia do professor Erdmann, que afinal acedeu ao meu convite. O resultado foi idêntico aos precedentes. As nossas precauções foram as mais severas no experimento. Perguntei à sensitiva se sobre o seu corpo não tinha algum objeto de ferro e ela me respondeu negativamente, não nos lembrando nós então da sua crinolina. Hoje, no entanto, ela, de modo próprio, se lembrou que tinha consigo a sua crinolina, da qual se desembaraçou imediatamente, correndo então a experiência com a mesma exatidão dos dias precedentes. Além disso, Reichenbach nos declarou que a sensitiva se prontificava a submeter-se a uma experiência perante uma comissão de 100 horas, e assim ficaria totalmente nua, despida das suas vestes. No dia seguinte, a mulher achava-se tão adoentada que Reichenbach se viu obrigado a dispensá-la, não se tendo ela restabelecido suficientemente para continuarmos as experiências. Uma médium brasileira, por falar nisso eu lembrei aqui, eles faziam até exames ginecológicos nela para ver se ela não estava escondendo nada. Olha como chega a ser humilhante para os médiuns, né? Tanto o homem quanto a mulher. Os experimentadores, os cientistas, juntamente com médicos, ginecologistas, fizeram até exame ginecológico. O médico ginecologista fez exame ginecológico na mulher, só que eram outros fenômenos de materialização de espírito, para ver se ela não estava escondendo nada, para ver o rigor desses experimentos. Aqui no Brasil, isso. A médium, ela passava por exames ginecológicos, ela era amarrada numa cadeira depois dos exames ginecológicos, colocava uma camisola totalmente preta nela, camisola toda preta, ela era amarrada na cadeira, mãos amarradas, acorrentada, eles colocavam os cadeados com algo no cadeado lá, eu esqueci o nome, era algo que ela colocava no cadeado para ver se o cadeado fosse aberto,
não teria como esses lacres abrir o cadeado sem passar por um lacre antes. Me fugiu o nome aqui, que se tivesse que ser aberto. Olha o rigor dos experimentos. Era colocado amarrada com cordas, acorrentada, colocado cadeado numa cadeira. Os cadeados recebiam uma espécie de um lacre. Se alguém conseguisse abrir o cadeado, não teria como sem rasgar o lacre. Olha o rigor do experimento. Ela antes tinha passado por exame ginecológico. Ela é colocada numa cadeira, acorrentada, amarrada, com cadeado, esses lacres, colocada dentro de uma jaula depois, a jaula trancada com cadeado, com lacre também, e nem o maior mágico junto, nem se juntasse o Houdini, o Copperfield e todos os mágicos da história, eles submetidos a um rigor de segurança dessa, eles conseguiriam sair de dentro dessa jaula. E ela era colocada camisola preta na médium, o espírito materializava fora da jaula todo de branco. Para ver a diferença alguém fala, não, era a própria médium que ficava ali fingindo que era espírito. O espírito aparecia fora da jaula, andando no meio dos experimentadores, todo de branco, a médium toda de preto, com a camisola preta, nas condições que eu citei aí. No dia seguinte, a mulher achava-se tão adoentada que Reichenbach viu-se obrigado a dispensá-la. Não se tende... É claro que existe, voltando aqui, existe farsas no meio, existe velhacos que tentam, em todas as áreas, isso existe. É claro que já existiram supostos pseudo-médios que foram desbancados, que foram desmascarados. Tem gente se passando por médium, né? Médium verdadeiro que tem o conhecimento das leis de Deus, da doutrina espírita, ele jamais fará isso. Ele nunca vai fingir que tem um dom que ele não tem, ele jamais vai fraudar. Existiram, é claro, em todas as áreas isso existe, absolutamente todas as áreas existem médicos falsos, existem daí por diante. É claro que nesses fenômenos existiram fraudadores que tentavam ali fraudar para fingir que tinha algum dom entre aspas, que tinha conseguia realizar esses fenômenos. Existiram em todas as áreas, sempre existiu os velhacos, né? Mas aí nesses fenômenos de espírito é a minoria da minoria da minoria. 99% dos fenômenos, 95% no mínimo por cento, eram verdadeiros. Aí eles pegam a minoria da minoria, fenômenos falsos, para generalizar, colocar todos os como falsos, porque existiu alguns que foram desmascarados, que se passavam por médios, eles querem colocar como todos tivessem sido falsos, mas a maioria esmagadora foram fenômenos realizados com experimentos da maneira que eu estou explicando aí. No dia seguinte, a mulher achava-se tão adoentada que Reichenbach se viu obrigada a dispensá-la, não se tendo ela restabelecido suficientemente para continuarmos as experiências. Recomendei-lhe que, caso recuperasse a saúde e o poder magnético, se apresentasse a algum fisicista ou fisiologista profissional a fim de submeter-se a algumas experiências, tornando-se assim uma pessoa célebre. Nunca mais ouvi falar nela. Os resultados magnéticos obtidos com a senhorita Ruff são tão notáveis que, na impossibilidade até então da reprodução com outra pessoa, a dúvida sobre a sua veracidade deve ser admitida. Não haveria verdadeiramente decepção nessas investigações? Que Reichenbach era incapaz de qualquer decepção voluntária? Todos os que o conhecem de perto o admitem. Mesmo pela leitura dos seus escritos, se vê que ele se achava extremamente impressionado com os fenômenos de tal maneira que excluía a possibilidade de qualquer artifício em apoio da sua convicção. A própria sensitiva excluía de si toda a possibilidade de embuste, o que se pode inferir da persuasão em que ela se achava de ser um mero instrumento nas mãos de Reichenbach. Porém, mesmo admitindo-se em qualquer dos dois a intenção de enganar, duvido muito
que essa decepção pudesse resistir às precauções e à adversidade do modus operandi a que foram as experiências submetidas. Fossem as experiências continuadas, não duvido que outras precauções nos ocorressem. Porém, eu por mim me confesso convencido. Porém, pensar ser alucinação da minha parte, e de fato fiz por muitas vezes a mim mesmo essa pergunta, porém o professor Erdmann, a quem depois do seu passamento não posso invocar como testemunha, se sentiu também absolutamente convencido do fenômeno espantoso. Os fatos acima mencionados, testemunhados por duas pessoas que me merecem toda a fé, os professores Fechner e Erdmann, que provam a influência desenvolvida por uma criatura humana sobre uma bússola, são tão notáveis que se acham de tal maneira fora do campo de experiências até hoje efetuadas que oferecem o mais elevado interesse aos verdadeiros investigadores dos fenômenos da natureza, convidando-os a procederem a novas investigações com outros indivíduos, a fim de buscarem a confirmação dos fatos. Indaguei, conseguintemente, o Sr. Slade se ele alguma vez havia tentado desenvolver essa classe de fenômenos. Respondeu-me que no domingo último, 11 de novembro de 1877, tinha sido submetido à experiência por um professor de Berlim, de cujo nome não se recordava, e que na ocasião a faculdade que nele ignorava possuir se havia manifestado. A notícia despertou-me o desejo de imediatamente tentar a experiência com o Sr. Slade. Contava eu com Fechner e Weber na noite seguinte, sexta-feira, 16 de dezembro, em uma pequena reunião que eu oferecia semanalmente a amigos meus e para a qual tinha convidado Slade. Expus a este que ficaríamos satisfeitos, mesmo que só conseguíssemos o desvio da agulha, porém em condições tais que por completo convencesse a todos os assistentes. Slade prontificou-se imediatamente a acompanhar-me à minha casa com as testemunhas que eu escolhesse. Chegados que foram, trouxe uma esfera celeste que tinha na sua base uma bússola. A nosso convite, Slade passou a mão horizontalmente sobre o vidro que cobre a caixa que encerra a bússola. A agulha conservou-se imóvel. Daí concluí que Slade não trazia consigo ímã algum, escondido em si. Em uma segunda tentativa, imediatamente feita, a agulha foi agitada, de tal maneira que revelava a presença de grande força magnética. A observação decidiu o meu juízo a respeito do caso. Achava-me em presença de um fato que confirmava as observações de Fechner e digno de futuras investigações. Uma sessão se realizou imediatamente, tomando parte nela os professores Weber, Scheibner e eu. Enquanto procedíamos às experiências idênticas às já mencionadas, repentinamente foi ouvido um estampido igual ao de uma descarga de uma grande bateria de Leading. Virando-nos com algum susto, vi a queda do reposteiro com a sua galeria partida em 2 pedaços. Os fortes parafusos de madeira de meia polegada de espessura foram arrancados de cima e de baixo, sem contato algum de Slade. As partes rompidas estavam à distância de 2 metros de Slade, que lhes dava as costas. Achando-se a cortina completamente destacada, estando as fibras da madeira paralela aos eixos dos argolões, também de madeira, a ação da ruptura repentina só poderia ocorrer por uma força atualmente longitudinalmente. Esta manifestação de força mecânica
tão violenta quão inesperada, nos causou muita admiração e perguntamos a Slade o que significava aquilo. Ele contentou-se em responder-nos com um movimento de ombros, dizendo que algumas vezes, embora raramente, os fenômenos se reproduziam em sua presença. Enquanto falava e ainda de pé, colocou um pedaço de lápis sobre a mesa e o cobriu com a pedra, conservando a mão esquerda sobre ela. O ruído da escrita na parte interna da pedra se fez ouvir, e quando Slade a virou, a seguinte frase achava-se escrita em inglês: "Perdoe-nos o que se deu, não era intenção nossa causar danos." Nós nos admiramos ainda mais de haver-se reproduzido a escrita sobre estas condições, pois observamos com bastante atenção que as mãos de Slade se conservavam completamente imóveis enquanto se produziam os escritos. Na noite seguinte, sexta-feira, 16 de novembro de 1877, coloquei uma pequena mesa de jogar com 4 cadeiras em um aposento em que o Sr. Slade pela primeira vez entrava. Depois de Fechner, o professor Brown, Slade e eu nos sentamos, todos, e, colocado sobre a mesa as nossas mãos, tocando-se, ouvimos pancadas. 2 horas antes, comprara eu uma ardósia nova e a marcara. Nela começou a escrita do modo usual. O meu canivete, que tinha emprestado a Slade para cortar um pedaço de lápis, foi colocado sobre a ardósia, enquanto Slade colocava esta parcialmente sobre a aba da mesa. O canivete foi repentinamente jogado à altura de um pé, caindo sobre a mesa, porém aberto. A experiência se repetiu por diversas vezes com o mesmo resultado. Para provar que o canivete não tinha sido projetado por movimento algum seu, Slade colocou sobre a pedra um pedaço de lápis e, para marcar-lhe o lugar, traçou uma pequena cruz. Imediatamente após a projeção do canivete, Slade mostrou-nos a pedra e lá se achava o pedaço de lápis sobre a cruz que lhe servia de marca. Um pedaço de lápis foi colocado entre as 2 folhas de uma pedra bem limpa de fechar. Slade segurou a pedra sobre a cabeça do professor Brown. O rumor do lápis na ardósia bem depressa se fez ouvir, e quando a pedra foi aberta, uma longa comunicação se achou escrito nela. Enquanto se desenvolvia o fenômeno, uma cama que se achava por detrás de um reposteiro repentinamente se afastou da parede cerca de meio metro, puxando a cortina para fora. Slade achava-se de costas para a cama e a mais de 2 metros de distância da mesma. O fenômeno nos pareceu tão extraordinário que W. Weber e eu resolvemos oferecer a alguns dos nossos colegas a oportunidade de o verificarem. Para esse fim, dirigimos-nos no dia seguinte ao professor C. Ludwig e o informamos dos fatos. O interesse que ele manifestou pelo assunto me animou a convidar 2 outros amigos a virem no dia seguinte, domingo 18 de novembro, à nossa casa e julgarem por si. Propus isso aos meus colegas, o Sr. Gremery Tischers, cirurgião em Undut, professor de filosofia, cuja escolha o Sr. Ludwig concordou. No dia 18 de novembro, domingo, às 3 horas da tarde, esses cavalheiros se encontraram em minha casa. Eu, na véspera, comprara uma mesa de nogueira em casa de um marceneiro de nome G. Ritter e a colocara em lugar da mesa da nossa última sessão. As pedras de escrever, singelas e de fechar, que colocamos à disposição de Slade, foram por nós compradas e marcadas. Estiveram presentes à sessão unicamente o Sr. Grimirant, o Sr. Ludwig e o professor Undut. Depois de uma sessão de meia hora, deixaram o gabinete.
2 fenômenos por eles observados, só mencionarei o que me foi relatado pelo Sr. Widwick, uma experiência idêntica à que se deu com o meu canivete, e ainda a seguinte: nas folhas de pedra de fechar que Slade segurava com a mão direita, em cima da mesa e à vista de todos, 3 frases foram escritas em inglês, francês e alemão, cada uma com letra diferente. A pedra achava-se em meu poder e oferece ocasião para verificar-se se houve preparação prévia. Deve-se ter em mente que os fatos aqui relatados, de modo algum, pressupõem terem os meus colegas formado ideia causa dos fenômenos. Estou plenamente de acordo com a opinião do prestidigitador da corte imperial, o Sr. Belachine, que diz: declaro ser um ato de temeridade querer tirar conclusão definitiva dos fenômenos de mediunidade do americano Sr. Slade em uma única sessão.